Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, o trecho de amanhã é 27 e 28, 10 de janeiro de 1930. Quem vive no divino querer pertence à família divina, diversidade de modos em que se pode pertencer a Deus. Exemplo de um reino, quem vive em Deus e quem fora de Deus. Sentia-me, se bem abandonada no fiat divino, também toda aniquilada, mas tanto que me via menor que um átomo e pensava em mim. Como sou miserável, pequeno e insignificante. E meu adorável Jesus, interrompendo meu pensamento, fazendo-se ouvir e ver, me disse: Minha filha, seja pequena ou grande, você pertence à nossa família divina. Você é um membro dela e isso é suficiente para você. Antes é tudo para você e é a glória e a honra maior que você poderia possuir. E eu, meu amor, todos saímos de ti, todos te pertencemos. Assim não é maravilha que te pertença. E Jesus, é verdade, todos me pertencem por vínculos de criação. Mas há grande diferença para quem me pertence não só por vínculos de criação, mas com vínculo de fusão, de vontade, isto é, que a minha é a somente única vontade sua. Destes posso dizer que me pertencem com vínculos de verdadeira família, porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida, é a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. E desta inseparabilidade reconhece-se que pertence à nossa família divina. Isso não acontece dentro de um reino, todos pertencem ao rei, mas enquanto os modos diferentes pertencem, quem pertence como povo, quem como exército, quem como ministro, quem como sentinela, quem como cortesão, quem como rainha do céu, do rei, e quem como filho. Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha, os filhos. Todos os outros do reino não podem dizer que pertencem à família real, mas pertencem ao reino. Estão obrigados à lei, à sujeição e aos rebeldes se lhes mete à prisão. Portanto, embora todos lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes. Só quem vive em nosso querer vive em meio a nós. Nosso Fiat divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino. Não podemos colocá-lo fora de nós. Para fazê-lo, deveríamos pôr nosso querer divino fora de nós. O que não podemos nem queremos fazer. É mais, estamos felizes de tê-la, de cuidar dela como nossa amada lembrança de quando o nosso amor transbordante tirou a criação. Porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade. E que com seus inocentes sorrisos se entretesse com o seu Criador. E se você parece pequena, é o amor exuberante do meu Fiat, que é toda atenção e zelo sobre você, e não lhe concede um ato de sua vontade humana. Assim que o humano não tem crescimento, e você se sente sempre pequena, e isto é porque meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. Eu também me sinto tão pequena, né? A gente fica tão, né, inebriado da divina vontade que ela fica tomando conta de tudo, dominadora, e a gente fica sem chão, né? A gente fica sem chão, aniquiladas mesmo. Eu senti isso hoje, até acabei de narrar agora há pouco. Ai, Jesus, ajuda eu com essas gripe. E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem razão de crescer. Por isso, deves contentar-te em ficar sempre pequena. Depois seguia meu abandono no santo querer. E meu Deus Jesus acrescentou: Minha filha, quem vive no meu Fiat divino vive em Deus. Por isso que a gente fica tão assim, né? Senhor, o que o Senhor está querendo com isso? Tudo é Ele, né? Por isso, possui e pode dar os bens que possui. O ser divino a circunda por toda a parte, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz. Só a Ele compreende e conhece.
Tudo lhe desaparece, só lhe resta a recordação de que, enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda, e como peregrina deve defender os seus irmãos, porque encontrando-se em condição de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Não te lembras de ti, anos atrás, quando te fazia ver que te punha no meu coração e tudo te desaparecia? Então é isso que eu vejo, né? Parece que Jesus está querendo que eu largue tudo, meu Deus do céu. E tu gozavas e não querias sair mais. E eu, para te fazer lembrar que és uma peregrina, levava-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços, para te fazer ver os males do gênero humano, para que tu defendesse por eles. E tu não te importavas comigo, porque não querias sair do meu coração. Era o princípio do viver e meu querer divino, que você sentia em meu coração, isento de qualquer perigo. Então, você está tranquilo com Deus, né? Livre de todos os males, porque o próprio Deus se põe ao redor da feliz criatura para tê-la defendida de tudo e de todos. Ao contrário, para quem faz minha vontade divina, mas não vive nela, encontra-se em condição de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, não em Deus, vê a terra, sente as paixões que a põem em perigo contínuo e lhe dão uma febre intermitente, porque ora se sentem saudáveis, ora doentes, ora querem fazer o bem e ora se cansam. Se aborrecem, se irritam e deixam o bem. É interessante. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estar seguros, mas que vivem no meio da rua, expostos ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos e vivem de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus e em troca se contenta com viver fora de Deus. Olha que forte. Interessante. Então ele está falando que a pessoa que vive na divina vontade vive pertencente à família divina, né? Muito interessante. E aí vários modos de pertencer, ou como servo ou como filho, né? Então, interessante. Ela fala: seja pequeno ou grande, você pertence à nossa família divina, você é um membro dessa família. E isso é suficiente para você. Antes é tudo para você, e é a glória e a honra maior que você poderia possuir. Ela fala: todos saímos de ti, todos te pertencemos. Assim não é maravilha que eu te pertença? Aí ele fala: é verdade que todos me pertencem, por vínculos da criação. Mas há uma grande diferença para quem me pertence, não só por vínculos de criação, mas com vínculo de fusão de vontade. Isto é, que a minha é a única e somente vontade sua. Uau! Destes, posso dizer que me pertencem com vínculos de verdadeira família, né? De ser minha família, porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. Nossa, que incrível isso, meu Deus. É a parte essencial da vida, é a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e à criatura. E dessa inseparabilidade reconhece que se pertence à nossa família divina. Isso não acontece dentro de um reino? Todos pertencem ao rei. Mas em quantos modos diferentes isso acontece? Tem gente que é povo, tem gente que é exército, tem gente que é ministro, tem gente que é vigia, sentinela, ou cortesão, ou como rainha do rei, e quem como filho do rei. Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha e os filhos. Todos os demais do reino, os outros, não podem dizer que pertencem à família real, mas pertencem ao reino. Estão obrigados à lei, à sujeição, e os rebeldes lhes mete na prisão. Portanto, embora todos lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes, né? Várias diferentes. Só quem vive em nosso querer divino vive em meio a nós. Nosso Fiat Divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino. Não podemos colocá-la fora de nós. Interessante, né? Para fazê-lo, deveríamos pôr nosso querer divino também fora de nós, que não é possível, né? Não podemos fazer. E mais, estamos felizes de ter essa pessoa, de cuidar dela como nossa amada lembrança de quando nosso amor transbordante tirou a criação, porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade e que com os seus inocentes sorrisos se entretesse com seu Criador. E se você parece pequena, é o amor exuberante do meu Fiat, que é toda atenção e zelo sobre você. É muito lindo isso, né? Então, o Fiat divino tem toda atenção e zelo sobre você. E não lhe concede um ato de sua vontade humana. Assim que o humano não tem crescimento,
e você se sente sempre pequena, e isto é porque meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. Né? Você fica dependente de Deus, você não quer mais nada com a sua vontade humana, você não quer fazer nada sem o consentimento de Deus naquilo que você está fazendo, né? E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem mais razão de crescer. Por isso deves contentar em te ficar sempre pequena, né? Sempre pequena, assim, de coisas humanas, né? Não se preocupar com de se achar grande na terra, né? Sempre cada vez mais pequena. Então, se Deus, né, tá permitindo que de repente aconteça, de eu perder tudo, faz parte, né? Perder tudo, né? E ficar só à disposição desse zelo e atenção que a divina vontade fica ali. Ela tira você do contato humano para ficar só no contato divino, né? Vai saber se isso realmente vai concretizar mesmo assim. Vamos ver, né? Jesus vai iluminando. Depois seguia meu abandono no santo querer. Meu Deus Jesus acrescentou: minha filha, quem vive no meu feito divino vive em Deus. Por isso possui e pode dar os bens que possui. O ser divino a circunda por toda parte. De modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz. Só a ele compreende e conhece, tudo lhe desaparece, e só lhe resta a recordação de que, enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda. E como peregrina deve defender os seus irmãos. Porque encontrando-se em condição de dar os bens que possui, através da oração, através do oferecimento que você faz em nome de todos, né? Deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Não te lembras de ti anos atrás, quando te fazia ver que te punha no meu coração e tudo te desaparecia? Tu gozavas, não querias sair mais, e eu, para te fazer lembrar que ainda estava na terra, levava-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços na segurança, para te fazer os males do gênero humano. A gente fica vendo através dos vídeos, né? Para que tu defendesses por eles, né? Rezasse por eles. E tu não te portavas comigo mais, porque ele sabia que estava comigo, presa ali comigo. É o princípio de viver no meu querer, saber que você está segura no meu coração e isento de qualquer perigo, livre de qualquer mal, porque o próprio Deus se põe ao seu redor para tê-la defendida de tudo e de todos. Ao contrário, para quem faz minha vontade e não vive, essa pessoa se encontra em condição de poder receber, mas não de dar. Né? Então, ela só recebe, mas não é capaz de doar, de oferecer em nome de todos, rezar por essas pessoas, né? E como vive fora de Deus, não em Deus, ela vê a terra e sente as paixões que a põem em perigo contínuo e lhe dão uma febre intermitente, porque ora se sente saudável, ora doente. Então, assim, vê umas coisas ruins e fica magoada com aquelas coisas que vê, com aquelas ofensas, né? Daí sente as paixões. Ai, a igreja tá em crise. Ai, meu Deus. Não sei o quê. Então, não consegue rezar pela igreja, não consegue oferecer-se pela igreja, não consegue entender o bem da igreja. Fica vendo a igreja como um mal, porque está tendo uma crise, porque o Papa está fazendo coisa errada, não sei, né? Quando aconteceu com o Papa Francisco, por exemplo. Né? E aí, ora se sente saudável, ora doente. Ora quer fazer o bem e ora se cansa de fazer o bem, porque fica vendo as pessoas pecando, pecando, pecando e fala, não adianta. Ih, o mundo tá perdido, não sei o quê, né? Se aborrece, se irrita e deixa o bem. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estar seguros, né? Porque não tem uma segurança em Deus, de que Deus está no comando de tudo, que Deus sabe o que está fazendo, né? Que a gente sempre está falando aqui. Mas que vivem no meio da rua, expostos ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos e vivem de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus, mas em troca se contenta em viver fora de Deus. Então, quem vive em Deus, Deus está no comando, Deus sabe o que está fazendo, você confia nele plenamente. Então, ele dá resposta para você que mesmo com a igreja em crise, isso faz parte, ela tem que ser purificada. Tem um para quê nesse momento, em torno dela, alguma circunstância, algum desígnio dele. Então, mas você pode ficar tranquila que ele sabe tudo isso, ele vai cuidar, você não precisa ficar nervosa, não precisa ficar triste, não precisa ficar brava, não precisa ficar, né, assim, sem rezar por aquilo, né, pensando que não adianta rezar para aquelas pessoas, porque estão tudo pecado, estão tudo nas trevas, está tudo, não adianta rezar. Que isso, né? Tem que rezar, tem que pedir perdão em nome de todos, tem que torcer para que essas pessoas encontrem a luz, produzir o orvalho benéfico, fazer o bem, fazer os vídeos, não desistir de fazer o bem, né? Continuar fazendo as aulas da Escola da Divina Vontade, montar outro grupo, né? Que eu montei, vocês estão montando o grupo de vocês também, parabéns para quem já montou, glória a Deus, quem já está divulgando, algumas pessoas já estão divulgando o próprio grupo. Eu também já estou com 3 pessoas novas num grupo novo que eu abri, e estou fazendo só por material, vou fazer material só lido, né, só
material lido, não vou, lido não, escrito, eu não vou exigir das pessoas nada, e vou fazer tudo, os trechos, tudo, né, já comecei hoje, o material até tô mandando para vocês aí, coloquei hoje o material, que eu mandei pro meu grupo novo, já mandei para vocês também, então já tô trabalhando aí para pegar firme aí com o povo novo, para ver se essa nova proposta de texto faz alguma diferença. Vamos ver o que vai virar isso, né? E seja feita a vontade de Deus. Não vou exigir nada de ninguém, que a pessoa estude, que a pessoa leia, que ela mostre que leu, que ela me dê algum retorno. Só pergunta, deixo lá, ó. Quem tiver dúvida, só perguntar para mim. Deixei lá. E o grupo é aberto. São 3 pessoas já lá, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Então, a gente continuar o bem, apesar de tudo, né? Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Até mais. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Quem vive no divino querer pertence à família divina. Diversidade de modos em que se pode pertencer a Deus. Exemplo de um reino. Quem vive em Deus e quem fora de Deus. Sentia-me, se bem abandonada no fiat divino, também toda aniquilada, mas tanto que me via menor que um átomo e pensava em mim. Como sou miserável, pequena e insignificante. E meu adorável Jesus, interrompendo meu pensamento, fazendo-se ouvir e ver, me disse: Minha filha, seja pequena ou grande, você pertence à nossa família divina. Você é um membro dela, e isso é suficiente para você. Antes, é tudo para você. E é a glória e a honra maior que você poderia possuir. E eu, meu amor, todos saímos de ti, e todos te pertencemos. Assim, não é maravilha que te pertença. E Jesus, é verdade que todos me pertencem por vínculos de criação. Mas a grande diferença para quem me pertence, não só por vínculos de criação, mas com vínculo de fusão de vontade. Isto é, que a minha é a somente e única vontade sua. Destes, posso dizer que me pertencem com vínculos de verdadeira família, porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida. É a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. E desta inseparabilidade reconhece-se que pertence à nossa família divina. Isto não acontece dentro de um reino. Todos pertencem ao rei. Não, muito interessante esse trecho, né? Muito maravilhoso. Então, o que define se você pertence à família divina não é ser grande, não é ser reconhecido humanamente, não é fazer milagres, prodígios, coisas estupendas assim, é ter dons místicos incríveis, assim, levitação, bilocação, visão, sabe assim, ter essas coisas. Não é ser grande na terra, é ter a mesma vontade de Deus. É ter a vontade ser a de Deus, a sua vontade ser a de Deus. O que vincula a criatura com o Criador, com esse vínculo de família, né, de pertencer a Ele, não como com vínculo de criação, né? Vínculo de criação todo mundo tem, porque todos foram criados por Deus. Então, vínculo de criação, a família inteira, todo ser humano tem, até o gato, o cachorro, o papagaio, o periquito, a arara, a árvore, todo mundo. Toda a criação, todas as criaturas têm esse vínculo.
com Deus de criação. Ele é o criador de todas, 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 todas. Mas o vínculo de família, de filiação divina, ser filho de Deus, ter essa filiação, né, de pertencer à família divina, reconhece-se que pertence à família divina quando você e Deus têm a mesma vontade. A mesma vontade. Tudo que Deus quer, você quer. O que Ele quer é o que você quer. Não é que você faz a vontade dele. Ele tem a dele, você tem a sua. E você quer a dele, mas você tem a sua. Não. É o que ele quer, você quer. Então a gente fica assim, o tempo todo buscando o que Deus quer, o que o Senhor quer. O que o Senhor quer, meu Pai? Eu quero saber o que o Senhor quer. Aí é o que eu quero. Eu não quero nada, eu não sei o que eu quero o que o Senhor quer. Eu quero saber o que o Senhor quer. Só isso que importa. Só importa o que o Senhor quer. E o que o Senhor quiser é o que eu quero. Então é incrível, meu Deus. Isto não acontece dentro de um reino? Todos pertencem ao rei, mas em quantos modos diferentes pertencem? Quem pertence como povo, quem como exército, quem como ministro, quem como sentinela, quem como cortesão, quem como rainha do rei e quem como filho. A rainha é Nossa Senhora, né? A rainha do rei. A rainha e quem como filho. Mas ele não falou que da Nossa Senhora, não, mas é que eu lembrei dela, né? Rainha do rei. Lembrei da rainha da divina vontade, Nossa Senhora. Mas assim, no reino tem modos diferentes. Todos pertencem ao reino. Pensa no reino, né? No reino lá na Inglaterra. Todos pertencem ao reino lá da Inglaterra, todos. Mas quem é? Os ministros, quem é. Aí tem o rei, tem a rainha, tem o príncipe, tem a família real ali. É bem diferente, são modos diferentes de vida, né? De pertencimento a esse reino. Todos pertencem ao reino, mas em modos diferentes. Quem é o ministro, quem é a sentinela, quem é o cortesão, tem vários jeitos, né? Quem como rainha do rei, quem como filho do rei. Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha, os filhos. Todos os outros do reino não podem dizer que pertencem à família real, mas pertencem ao reino. Estão obrigados à lei, à sujeição, e aos rebeldes se lhes mete à prisão. Portanto, embora todos lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes? Só quem vive em nosso querer divino, só quem vive, só quem vive em nosso querer divino vive em meio a nós. Só quem vive em nosso querer divino vive em meio a nós. Nosso Fiat divino nos traz em seu colo de luz. Nosso Fiat divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino. O íntimo do seio divino, como ele falou, né? A vontade. A vontade é a essência da vida. Olha o que ele diz sobre a vontade. Que a vontade é o que mais é íntimo ali da criatura, tá ali, é o que domina a vida, tanto em Deus como na criatura. É o íntimo do ser divino, a vontade. Que ele disse aqui, ó. A vontade é a coisa mais íntima que pode existir. Tanto em Deus como na criatura, é a parte essencial da vida, é a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. É a vontade que está no íntimo, tanto em Deus como na criatura. E essa vontade, sendo a mesma, nos leva lá no íntimo de Deus. O que domina Deus, o que move Deus é a vontade, tanto Deus quanto a criatura.
A vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida, é a dirigente. É o que move, né? É o que move a gente a fazer um ato. Sempre que a gente vai fazer algo, é a vontade que move. E aí você sempre, quando a gente se move pela vontade de Deus, então esse ato é divino, porque foi movido por uma vontade divina. Nosso Fiat divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso ser divino. Não podemos colocá-la fora de nós. Para fazê-lo, deveríamos pôr nosso querer divino fora de nós, o que não podemos nem queremos fazer. É mais, estamos felizes de tê-la, de cuidar dela como nossa amada lembrança de quando nosso amor transbordante tirou a criação, porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade. Ele não quer se separar da criatura que ele, na divina vontade, foi para isso que ele criou, né? Está feliz em cuidar dela como nossa amada lembrança de quando nosso amor transbordante tirou a criação. Na criação, Deus queria que a criatura vivesse com a divina vontade. É o plano original dele. E que com seus inocentes sorrisos se entretivesse com seu Criador. Ele fala tanto pra gente sobre isso, né? Do relacionamento com ele. É isso que ele quer. Essa mesma vontade, um relacionamento real com ele. E se você parece pequena, é o amor exuberante do meu Fiat, que é toda a atenção e zelo sobre você e não lhe concede um ato de sua vontade humana. Você não faz nada, é só ele que faz. Você está unida com a vontade dele, fundida. É só Deus que faz. Sua vontade humana não tem vida. Assim que o humano não tem crescimento e você se sente sempre pequena, humanamente você está sempre pequena, a gente se sente um nada, né? Aniquilada, um nada. E isto é porque meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. Olha que lindo, né? Meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. Meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. Então a gente tem que ter problema com nossa pequenez humana. Nossa pequenez humana. É nos atos mais simples que ele age. Ele forma essa vida divina, nossa pequenez, nos atos mais simples da nossa vida, dos nossos ofícios e da nossa pequenez, dos atos mais simples, corriqueiros, naturais e espirituais também, né? A gente conhecer essas verdades e tudo. E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem razão de crescer. Por isso deves contentar-te em ficar sempre pequena, sempre desaparecida, um nada, né? Sempre, humanamente, você está sempre cada vez menor, né? Cada vez menor. No humano, você está cada vez menor. Até esses dias eu estava numa reunião e meu chefe foi apresentar um trabalho. E aí falou que era para cada um apresentar a sua área, né? E aí, na hora da minha vez, ele, ele começou a falar e eu não falei, ele não deixou eu falar. Tipo assim, ele se empolgou lá e tinha um prazo, né? Aí ele se empolgou lá e eu não falei. Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, graças a Deus eu sou um nada, desaparecida, sabe? Desaparecida. Aí no final ele até falou, desculpa, porque eu tomei sua fala, mas é que esse assunto eu me empolguei tanto que eu queria falar. Não, fique tranquilo. Sabe, você fica assim, tão. Você não quer nada. Você desaparece, né? Desaparece. Humanamente, você não quer crescer, você só quer o que Deus quer, você quer só o que Deus quer. E não fica querendo ser
humanamente sendo grande coisa, né? Não tem razão de crescer, sente cada vez menor. Por isso, deves contentar-te em ficar sempre pequena. Amém. Amém. Depois seguia meu abandono no santo querer e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quem vive no meu Fiat divino vive em Deus. Por isso possui e pode dar os bens que possui. Quem vive no meu Fiat divino vive em Deus, por isso possui e pode dar os bens que possui. Possui Deus, pode dar Deus. O ser divino a circunda por toda parte, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz. Então, assim, se faz feliz em Deus, não em ter um reconhecimento, em ser grande coisa, em ter em ser vista pelas pessoas, outra coisa, não tem esses interesses humanos, né? Sua felicidade está em Deus. Você se faz feliz e está em Deus, e está na vontade de Deus, em fazer o que Ele quer, em estar com Ele, em ser a filha dele. Você fica feliz em ser a filha dele, não outra coisa te faz feliz. Você fica feliz de ser a filha dele, de ter ele como um pai. Não importa se é pequena, você pertence à família divina e você sente essa felicidade. Eu sinto essa felicidade de pertencer a Deus, de ser filha de Deus. Não é tipo assim, né? No caso que eu falei, estragou meu dia. Tô super, nossa, eu ficar chateada. Chegar aqui em casa e falar pro meu marido, nossa, eu tô super chateada. Meu dia acabou, porque eu nem preparei, porque eu fiquei sabendo de última hora que eu ia ter que falar. Mas mesmo assim, vamos pensar, nossa, eu preparei um monte de coisa para falar, chegou lá na hora, eu não pude falar. Tô muito chateada, acabou meu dia, nossa, tô muito chateada, eu não quero mais nem. Nossa, não quero mais nem voltar naquele lugar. Não tem disso. Minha felicidade está em Deus. Nele se faz feliz. Só a Ele compreende e conhece. Você quer só entender Deus cada vez mais, compreender Deus, conhecer Deus, entender o que Deus quer, o que Ele quer de mim. Em cada ato que eu faço, por menor que seja, por mais simples que seja, o que eu quero que seja Ele. Eu quero compreender o que Ele quer em cada situação, cada passo que eu dou, cada decisão que eu tomo. Eu quero entender Ele, compreender os motivos, os propósitos dele. Senhor, por que o Senhor fez desse jeito? Por que aconteceu isso? Não porque, né, que ele fala do porquê, que a gente não é no sentido de questionar, mas de compreender os atos dele, compreender ele, conhecer ele, os modos dele, né? Tudo lhe desaparece e só lhe resta a recordação de que enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda. Então, você está super feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, mas eu lembro que eu estou na terra e que, como peregrina, devo defender como peregrina, deve defender os seus irmãos. Porque, encontrando-se em condição de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Aí eu vejo assim, a gente está em Deus. Eu estou em Deus, eu estou compreendendo essas verdades aqui do Fiat. Eu compreendi a ordem primordial da criação. Eu compreendi o como se vincular à família divina e voltar à ordem primordial da criação. Eu compreendi porque que eu fui criada. Eu compreendi isso, que é a maior riqueza. Eu achei um tesouro, meu Deus, infinito. Deus me mostrou, né? Deus me mostrou um tesouro infinito. Eu achei a maior riqueza. Eu sou milionária, trilionária, nem tenho infinita riqueza. E eu tô super feliz, satisfeita, plena de felicidade. Mas e meus irmãos? Eu não vejo eles nessa felicidade. Então o que a gente faz? Você leva essas verdades, dá esse bem, o maior bem que pode existir na face da terra, é esse conhecimento,
essas verdades, porque essas verdades que vão me levar a compreender por que eu fui criada e me levar a essa filiação divina e, e viver nesse reino como filha. Então, esses conhecimentos são um tesouro inesgotável. Então, o maior bem que eu posso dar aos meus irmãos é esse conhecimento, é mostrar para eles o caminho para chegar nessa santidade, o maior bem que eu posso dar. Se eu pegar aqui e ficar o dia inteiro fazendo comida e levar na rua, eu não vou estar fazendo tanto bem quanto pegar esse livro e ler na internet. Parece uma coisa tão pequena, tão insignificante. Não é. Não é, não. É muito melhor pegar, gastar meu tempo, o tempo que eu tenho livre, para sair distribuindo sopa na rua. Eu não estou falando que é errado fazer isso, mas eu estou falando da comparação, né? Do bem. O que é o verdadeiro bem que a gente pode dar aos irmãos? Dar o bem que possui. Qual o bem maior que eu possuo? Deus. O bem que eu possuo é Deus. Eu vou dar Deus para os meus irmãos. Como dar Deus aos irmãos? Como que eu vou dar Deus aos meus irmãos? Como que eu vou levar? Como que eu possuí Deus? Foi conhecendo Ele, foi compreendendo essas verdades e colocando elas em prática. Foi assim. Foi conhecendo, compreendendo e colocando em prática. E aí o que eu faço, o que a gente faz aqui é levar esse conhecimento para as pessoas também fazer o mesmo, para elas também possuírem essa riqueza tão imensa que você possui, né? Esse conhecimento. Não te lembras de ti anos atrás, quando eu te fazia ver que te ponho no meu coração? E tudo te desaparecia, e tu gozavas e não querias sair mais. E eu, para te fazer lembrar que és uma peregrina, levava-te à porta do meu coração. Te fazia sair para ver o mundo, né? Levava-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços, para te fazer ver os males do gênero humano. Então ele mostra. A gente está nele, dentro dele. Eu estou nele, dentro dele. Mas ele me mostra os males e mostra que tem um monte de gente fora dele, na prisão, vivendo rebelde na prisão, vivendo como servo, vivendo como escravo do pecado, dos vícios, das paixões. Ele mostra, através da realidade que a gente está vendo no mundo, ele mostra e fala que se a gente fala dessas verdades, se a gente toca nessas verdades, coloca essas verdades para ser conhecida, né, que é isso que vai gerar um orvalho benéfico, né, para chegar nas mentes, que tudo que ele fala, tudo que a gente faz na divina vontade é um orvalho benéfico que alcança todas as criaturas, até do passado. Então você fica querendo levar esse bem, né, esse orvalho benéfico para todas as criaturas. Ele te mostra, né, ele te coloca na porta do coração dele, mesmo você estando nos braços dele, não sai, mas você olha para fora, como que tá lá fora, né, como que tá lá fora. Para que tu defendesses por eles, e tu não te importavas comigo porque não queria sair do meu coração. Era o princípio de viver em meu querer divino que você sentia em meu coração, isento de qualquer perigo, livre de todos os males, porque o próprio Deus se põe ao redor da feliz criatura para tê-la defendida de tudo e de todos. Ao contrário, para quem faz minha vontade divina e não vive nela, quem vive com a própria vontade, com a vontade humana reinando, dominando, mas faz a vontade de Deus. Então tem duas vontades. A pessoa tem a vontade dela, só que ela faz a de Deus. E às vezes faz, não faz. Encontra-se em condição de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, não em Deus, vê a terra, vive fora de Deus. Vê a terra, sente as paixões que a põem em perigo contínuo. Ele dá uma febre intermitente, porque ora se sentem saudáveis, ora doentes, ora querem fazer o bem e ora se cansam, se aborrecem, se irritam e deixam o bem. Por exemplo, eu vou falar de Deus, vou evangelizar, mas eu não vejo fruto, eu paro. Deixam o bem, se cansam, se aborrecem, porque vive na terra. Vive na terra.
É intermitente, hora faz o bem, hora não faz, desanima, porque não vê fruto, e está fazendo porque quer ver fruto, se não vê, aí para, tem um interesse ali. Não é um amor puro, desinteressado como Deus, a pessoa não vive em Deus, de Deus, e é Deus que dá a força, que dá o ânimo, que é o amor, que é tudo nela. Ela se leva pelas paixões, às vezes faz o bem, mas tem um interesse próprio, né? Como falou no dia 12 lá com Maria. Então, ora faz o bem, ora se cansa e para. Se aborrece com alguma coisa. E aí Jesus falou, né, no livro do céu que a firmeza diz que é Deus. Se você não para de fazer um bem, diz que é Deus, diz a claras notas que é Deus, porque é só Deus que é essa firmeza, que não para. A gente não para de fazer vídeo, por exemplo, mesmo vendo que tem lá um like, ou não tem like nenhum, você nem olha se tem like, se não tem. Você nem olha, eu nem olho, eu faço o vídeo, nem olho quantos likes teve. Não importa, eu vou fazer, vou continuar fazendo. Não importa, eu vou lá ver quantos likes teve o vídeo do meu áudio do tema, eu vou lá ver como ficou. Se tem algum comentário de alguma pessoa, não vejo nada, você não vê nada, você só faz o bem por Deus, puramente por Deus, porque Deus quer, porque a vontade, não é a vontade dele, é a sua, porque a dele é a sua é a dele, tudo é a mesma. A vontade é a dele, né, que você toma como sua. Então você age puramente por Deus e não para. Não, mesmo com não recebendo nada, ou às vezes até recebendo crítica, você não para. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estar seguros, mas que vivem no meio da rua, expostos ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos, e vivem de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus, e em troca se contenta com viver fora de Deus. Quem vive fora de Deus vive na miséria, mendigando, vive de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus, porque ele criou todo mundo para viver com a vontade dele. Então todo mundo podia viver se quiser, porque todos foram criados com esse dom e ele devolve agora com esses conhecimentos. Então o maior bem que a gente pode fazer é distribuir esses conhecimentos, distribuir essa notícia, né? Dar essa notícia para o mundo, para eles voltar a viver em Deus e não fora de Deus, vivendo de esmola, né? A esmola, a gente pode dar para as pessoas a maior riqueza que existe e não ficar dando esmola. Dando essas verdades, a gente está fazendo a pessoa tá dando para ela o meio para ela voltar a viver em Deus e não viver mais na miséria, né? Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me o colo da vontade divina, minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quem vive no divino querer pertence à família divina. Diversidade de modos em que se pode pertencer a Deus. Exemplo de um reino. Quem vive em Deus e quem fora de Deus. Sentia-me se bem abandonada no fiat divino, também toda aniquilada, mas tanto que me via menor que um átomo e pensava em mim. Como sou miserável, pequena e insignificante. E meu adorável Jesus, interrompendo meu pensamento, fazendo-se ouvir e ver, me disse: Minha filha, seja pequena ou grande, você pertence à nossa família divina. Você é um membro dela, e isso é suficiente para você. Antes é tudo para você, e é a glória e a honra maior que você poderia possuir. E eu, meu amor, todos saímos de ti, e todos te pertencemos, assim não é maravilha que te pertença. E Jesus, é verdade que todos me pertencem por vínculos de criação, mas a grande diferença para quem me pertence não só por vínculos de criação, mas com vínculo de fusão, de vontade. Isto é, que a minha é a somente única vontade sua.
Destes posso dizer que me pertencem com vínculos de verdadeira nossa família, porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida, é a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. E desta inseparabilidade reconhece-se que pertence à nossa família divina. Isto não acontece dentro de um reino? Todos pertencem ao rei, mas em quantos modos diferentes pertencem? Quem pertence como povo, quem como exército, quem como ministro, quem como sentinela, quem como cortesão, quem como rainha do rei e quem como filho. Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha, os filhos. Todos os outros do reino não podem dizer que pertencem à família real, mas pertencem ao reino. Estão obrigados à lei e à sujeição, e aos rebeldes se lhes mete à prisão. Portanto, embora todos lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes? Só quem vive em nosso querido divino vive em meio a nós. Nosso Filho divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino. Não podemos colocá-lo fora de nós. Para fazê-lo, deveríamos pôr nosso querido divino fora de nós, o que não podemos nem queremos fazer. É mais, estamos felizes de tê-la, de cuidar dela, como nosso amor transbordante tirou a criação, porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade e que com seus inocentes sorrisos se entretivesse com seu Criador. E se você parece pequena, é o amor exuberante do meu filho que quer toda atenção e zelo sobre você, e não lhe concede um ato de sua vontade humana. Assim que o humano não tem crescimento e você se sente sempre pequena. Isto é porque eu querer quer formar a sua vida em sua pequenez. E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem razão de crescer. Por isso deves contentar-te em ficar sempre pequena. Depois seguia meu abandono no santo querer e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quem vive no meu fiat divino vive em Deus. Por isso possui e pode dar os bens que possui. O ser divino circunda por toda parte, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz. Só ele compreende e conhece. Tudo lhe desaparece e só lhe resta a recordação de que, enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda. E como peregrina deve defender os seus irmãos, porque, encontrando-se em condição de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Não te lembras de ti, anos atrás, quando eu te fazia ver que te punha no meu coração e tudo te desaparecia, e tu gozavas e não querias sair mais? E eu, para te fazer lembrar que és uma peregrina, leva-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços, para te fazer ver os males do gênero humano, para que tu defendesses por eles, e tu não te importavas comigo, porque não querias sair do meu coração. Era o princípio de viver meu querer divino, que você sentia em meu coração, isento de qualquer perigo, livre de todos os males, porque o próprio Deus se põe ao redor da feliz criatura para tê-la defendida de tudo e de todos. Ao contrário, para quem faz a minha vontade divina e não vive nela, encontra-se em condição de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, não em Deus, vê a terra, sente as paixões que a põem em perigo contínuo e lhe dão uma febre intermitente. Porque ora se sentem saudáveis, ora doentes, não querem fazer o bem, ora se cansam, se aborrecem, se irritam e deixam o bem. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estão seguros, mas que vivem no meio da rua, expostos ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos, e vivem de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus, em troca se contenta com viver fora de Deus. Então, um trecho maravilhoso, né? Quando eu tava vendo esse trecho, eu disse, nossa, Jesus, esse trecho aqui, né? A gente viu um trecho tão bonito e hoje cedo mesmo eu tive que calar uma voz besta, assim, sabe? Porque a vontade humana é perigosa, né? Ela quer te fazer sentir culpa, né? Aí, às vezes, ela vem um pensamento muito forte, assim, que você não quer aquilo, né? Mas vem, né? Olha como que foi a sua madrugada, como que você se comportou.
E agora você não pode comentar de um trecho tão bonito assim, sabe? Vem uma coisa horrível assim, sabe? Aí eu vou, sou nada e já mando embora, né? E é assim que eu vivo, né? Eu sou nada, né? Porque eu não sei se é esse tipo de pequenez que a Luísa tá falando aqui, mas eu me senti hoje tão pequena. Eu acordei com um sentimento de tão nada, mas tão assim, sabe? Tão uma dependência tão grande de Deus em tudo, né? É, mas é coisa hormonal, talvez, sabe? Hoje eu tive uma crise de nervo fortíssima de madrugada. E eu vi minha pequenez, eu vi meu nada. Eu vi assim, quem sou eu por eu mesma, assim, totalmente vulnerável, sabe? Me vi totalmente vulnerável mesmo. É Deus que é minha segurança mesmo. Eu senti claramente assim. Eu vivo pelo que Ele fala, sabe? Porque eu tive uma crise de nível muito forte, porque é TPM, junto a TPM, muita energia física, sabe? Eu tô com muito desgaste físico, assim. E isso mexe com a mente. Porque a Sara tá passando por mais uma crise, né? E faz parte, os médicos, eu já vi um monte de vídeos, fala que é normal, todo desenvolvimento tem crise. Mas a Sara acordou demais, tá? Tem acordado muito de madrugada e eu não conseguia dormir. Então, todas as vezes que eu sentia aquela vontade de dormir, aquele cansaço, quando eu fico com insônia. Então eu fico lutando para dormir. Ela dorme e eu vou, é o tempo que eu vou tentar dormir, mas aí eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. E aí quando eu pegava no sono, que vou entrar no sono profundo, a Sara acordava, e a Sara estava acordando demais de madrugada, e ela ficou de um jeito tão nervosa, que ela chora tanto de madrugada, que a única coisa para acalmar ela é pôr ela no peito de novo. Então eu fiquei dando mamar para ela dormir. E dar muito mamar de madrugada acaba comigo porque eu tenho que descansar, eu tenho que repor, é muita energia gasta, é muita caloria, né? Então juntou o excesso de mamada de madrugada, o nervosismo, não conseguir dormir, a TPM, menstruação, tudo junto, muito gás de energia, que eu cheguei na crise de nervo tão grande de madrugada, tão grande. Aí eu tive uma discussão tão feia com meu marido, que meu marido começou a me julgar pelo meu jeito, falando que eu estava descontando da criança, e eu não tinha maldade nenhuma intenção de machucar a criança, nunca passou isso pela minha cabeça, né? Mas eu tava tão nervosa que a Sara teve uma hora que ela acordou. Eu fiquei um tempo pouco de madrugada, depois ela acordou e começou a chorar, e começou a chorar. E dei no peito, acalmava, eu ficava mais nervosa ainda. Aí foi a hora que eu discuti com meu marido, porque meu marido ficou falando, você precisa de psicólogo. Nossa senhora, hoje, gente, eu fiquei, nossa, aí eu fiquei mais irada ainda com meu marido, porque a criança, você não tem como, né? Mas o marido, né? Eu esperava que o meu marido não ficasse vendo maldade em mim, sabe? Deixasse eu desabafar. Eu tava desabafando, eu tava nervosa, né? E eu tava tensa, né? Eu fui e fiquei muito brava com ele. Falei pra ele: Nossa, não tem ideia do que eu tô passando, não é assim também não. E eu fiquei tão nervosa com ele, fiquei falando nos trem, que ele mesmo pegou as coisas dele e foi dormir no sofá de raiva, sabe? E eu nem. Nossa Senhora, eu fiquei me sentindo muito pequena, né? Porque fica na minha cabeça assim uma confusão. Nossa, Jesus, o Senhor é tão paciente, é tão isso, é tão aquilo. E aí a gente tem que ignorar isso. Mas é interessante, né, o que eu vivo, porque isso é só externo. Isso é só externo. Hoje eu acordei, tô cansada, não tô com a cabeça muito boa, raciocínio. Mas hoje eu acordei. É muito interessante que externamente eu sinto isso, mas internamente eu tô em paz, né? Internamente, eu já tenho aquela disposição, não tenho. Aí vem aquela voz nojenta, que eu já sei que é a vontade humana tem que calar ela, que fica assim. Olha como foi a de madrugada, esse comportamento. Você vai ler agora esse trecho? Aí eu fico, eu sou nada, né? Quem sou eu, né? Não tem por que pensar em mim, isso é um perigo. Se eu deixar de meditar e de ler, aí que eu tô realmente saindo. Aí eu não tô vivendo em Deus, aí eu tô saindo, né, disso, né? E quando eu venho ler, quando eu venho ouvir o conhecimento, tipo assim, é Deus mesmo que me preenche, é Deus mesmo. Aí tá falando sobre as coisas desaparecer, eu fico assim, nossa, até a criança, né? Porque chega uma hora que até a criança, você fica meio aborrecida com a criança, tipo assim, ele tira as criaturas de você, né? Meio que tira, né? Porque você não tem segurança, assim, de falar, sai meu marido, nessas horas que eu tava vulnerável, eu não me senti segura com meu marido, ao contrário, eu me senti que ele poderia me pegar.
e me pôr numa clínica. Eu só tenho segurança em Deus. Ele que é minha segurança. E criança, filho, se judia da gente. Depois a criança esquece da gente. Parece que Deus só me permite isso porque Ele quer. Parece que vai desvinculando as pessoas de você. Ele vai fazendo as pessoas assim, sabe? A gente tem esse sentimento assim mesmo, que eu só tenho segurança em Deus, né? A gente vai sentindo isso muito forte. E aí eu senti muito forte essa minha pequenez mesmo, que eu fiquei. O meu nada. Nada, nada, nada. Só que aí quando eu vim ver a palavra, eu fiquei tão feliz com esse trecho, né? Porque realmente tá falando sobre a pessoa que vive nele. A pessoa que vive nele não para, né? Pronto, prontinho. Prontinho. Eu tô acostumando ela a deixar ela mais sozinha, vendo alguma coisa, porque é o certo, né? A vontade de Deus tem um jeito de você criar os filhos desde bebezinho. Eles têm que acostumar, que não é assim. Chora, a mãe tem que vir toda hora, a mãe tem que servir eles toda hora. Tá bem, tá trocada, tá alimentada. Então eu tô deixando ela ali, põe os brinquedos perto dela, né? E vou fazendo as estratégias que Deus vai iluminando, né? Pra, pra ela ficar tranquila, né? Mas até nisso você vai meio que desvinculando as criaturas nesse sentido, né? Desapegar dos filhos desde pequeno, assim, né? Porque senão eu ia querer ser aquela mãezona, eu ia querer ser grande, né? A super mãe, a mãe que aguenta tudo, que enfrenta tudo. E eu sou nada, né? Eu vejo claramente isso. E eu sou pequena e nunca que eu vou me ver grandiosa, perfeita, uma plenitude de paciência. Eu não era isso eu de madrugada. Eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu estava na crise de nervo daquelas. Eu era pequena, eu era um nada, eu era fraca, miserável. É isso que eu era. Assim, né? Em mim mesma. Mas ao mesmo tempo, eu vejo claramente esse trecho, porque quando eu acordo, eu sinto as minhas forças renovadas, né? Mas não é renovado assim, que às vezes externamente a cara não tá boa, mas dentro de mim, sabe? Dentro de mim aquele desejo de novo, de ler, de ouvir, de o que que tem para hoje, sabe? Aquele desejo de corresponder a Deus, de ouvir o que está dizendo, de viver, aquela sede da vontade divina, a sede do que faz eu falar para aquela voz chata que vem. Você vê uma coisa horrível, uma voz nojenta na nossa cabeça assim. Você vai ler esse trecho tão bonito, você não é digna de ler esse trecho. Olha que ridículo. Se a gente existir, olha o que que a gente faz, né? Eu, desde quando eu vou ser digna de algo, né? Eu tô aqui por Jesus, né? E aqui ele fala disso, né? Ele fala sobre essa diferença do viver em Deus, né? Então, assim, é muito bonito isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque eu achei muito bonita essa parte aqui também, porque eu sinto isso que tá falando, né? Eu sinto uma coisa muito fixa em mim, que é essa constância de querer continuar, de não parar por nada, de não ficar vendo tudo em Deus, né? Tudo tem um para quê, uma reparação, tudo que a gente vive, né? Então eu sinto muito forte isso. Deixa eu ver aqui. Aqui falando na verdade do contrário, né? E você sente assim que essa voz nojenta você não ouve, né? Porque fala que para quem faz a minha divina vontade e não vive nela, encontra-se em condição de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, porque a pessoa pode falar assim, não, hoje eu só tô precisando ouvir, eu não tenho o que falar. E eu não sinto assim, né? Ao contrário, né? Eu sinto que não me falta nada, né? E aqui fala, e como vive fora de Deus, não em Deus, vê a terra, sente as paixões que a põem em perigo contínuo e lhe dão uma febre intermitente, porque ora se sentem saudáveis, ora doentes. Ora querem fazer o bem, ora se cansa, ou se aborrece, se irrita e deixa o bem. Então, não, é isso aí que eu fico vendo, né? Porque eu calo, né? Na hora vem essa voz nojenta, eu falo, não, nada a ver, ao contrário, no meu coração eu já me sinto renovada, né? Por Deus, eu me sinto renovada pela palavra, o poder da verdade dentro de mim que é tão forte.
que renova as minhas forças, né? Então eu quero continuar. Eu sinto mais vontade ainda de continuar, entendeu? Ao contrário, quando acontecem essas coisas que eu vejo a minha pequenez, eu sinto mais vontade de ficar perto de Jesus ainda. Eu sinto mais vontade ainda de. Eu sinto mais ainda o quanto eu sou dependente dele, né? Quando eu vejo minha pequenez, isso não é para mim um sentimento de que eu para me correr, para me fugir, para me ficar pequena, eu devia ser grandiosa, eu devia ser uma super mulher. Eu devia ser carinhosa o tempo todo, só dizer coisas lindas. Não. Quando eu vejo minha pequenez, eu simplesmente, para mim, é um recado de como que Deus é meu tudo. E quanto mais eu preciso ficar com Ele, então eu sinto mais ainda convidada a ficar mais ainda nele. Então, quando eu vim ler o trecho e estudar o dia, ao contrário, eu sinto impulso para meditar mais ainda, entendeu? Eu sinto que a palavra, de vez a palavra me botar para correr, me espantar de vergonha, olha que lindo que eu tô falando aqui, você tá tão feia aí. Ao contrário, eu sinto assim, mais ainda encorajada. Eu sinto que mais ainda Jesus está me mostrando. Olha, filho, que trecho lindo que eu preparei hoje. Esquece você, esquece isso aí. Eu já pedi desculpa pro meu marido também, porque eu alterei com ele. Então, assim, eu me sinto em paz, eu tô em paz dentro de mim, entendeu? Porque a minha intenção permanece em Deus, né? Então, assim, a minha vulnerabilidade é só o retrato do meu nada, da minha pequenez, enquanto criatura humana na terra peregrina, né? Mas quando eu vejo essa palavra de Deus, o efeito dentro de mim é o contrário. Eu vejo Jesus mudou isso dentro de mim. Eu não sinto essa vergonha, igual eu tô falando, eu tô para explicar. É uma voz nojenta da vontade humana, horrível. Mas eu já sei que é ela. Então eu falo, cala a boca, né? Você não tem que falar nada, você não sabe de nada. A palavra me convida. Nossa, filha, olha que trecho lindo que eu preparei hoje, justamente hoje. Aí eu me sinto consolada pelo tema, né? Eu me sinto aliviada, eu me sinto que a palavra me descansa. Então eu me sinto essa filha na casa do pai, eu não me sinto intimidada pelo rei, pela grandeza dele, pelo que ele diz, ao contrário, assim. Eu me sinto encorajada a também querer ouvir o que ele tem para dizer e aprender com ele. Então, é totalmente diferente o sentimento. Eu não sinto que ele está me expulsando e me mostrando, olha a coisa linda que eu estou falando e como você está feia aí, ó. Não pode nem comentar esse trecho hoje, porque você estava nervosa aí com sua filha de madrugada e ficou nervosa com seu marido. Não, eu não sinto isso, ao contrário, né? Ao contrário, eu sinto como que o querer divino domina sobre mim nessas horas, porque se fosse humano eu não ia querer vir falar. Porque eu ia ficar preocupada em parecer grande, bonita aqui, né? E não falar da minha pequenez, tudo. Ao contrário, eu sinto que o querer divino realmente me domina, porque ele me renova e fala, filha, não temos tempo para perder, vamos continuar, vamos continuar. Eu sinto essa força dentro de mim que me move, que me domina mesmo, sabe? Que me torna inseparável de Deus, né? Então é muito interessante. E também da criatura, porque eu não fico assim, com aquela raiva, passa do marido, querendo vingança, querendo qualquer coisa. Eu não sinto, ao contrário, né? A gente quer doar o bem aos outros, a gente quer luz para os outros, a gente quer que os outros também sintam a mesma felicidade que a gente sente, né? E eu também, ao mesmo tempo eu fico assim, mas também ao mesmo tempo eu também vejo meu marido também passou aperto, não dormiu direito. Por isso que eu vou lá e peço desculpa também, não tenho problema de pedir desculpa para a pessoa, porque eu sei que também eu falei com ele brava, e ele também estava muito cansado, e as pessoas quando tá cansada falam as coisas sem querer machucar, de cabeça quente. Do mesmo modo que eu tô de cabeça quente, eu também tava. Então, assim, essas palavras positivas, que é a verdade, vai vir na minha cabeça e vai derrubando aqueles males que aí as paixões não têm domínio mesmo. Porque as paixões iam me falar um monte de coisa e me manter ocupada com a terra, me sentindo em perigo, e eu ficaria dominada por um monte de trevas, de tristeza, e falar: eu não estou vivendo essa alegria do trecho que está falando aqui, não. Eu não sou essa criatura feliz, que estou defendida de tudo e de todos, não. Eu vou sair. Não, não tem isso. Ao contrário, né? Então, é bem interessante, né? É, a gente tem que ver sempre o copo cheio, né? Que é a luz de Deus em tudo, né? Então é isso que eu tenho para dizer desse trecho. Amém?